Oi pessoal, tudo bem? Essa aula é super importante, é uma aula sobre nomenclatura orgânica, é o comecinho da nomenclatura, tá? E como eu já falei antes para vocês, o que eu acho da orgânica? A orgânica eu não gosto nem de falar que ela é fácil nem que ela é difícil, porque eu vejo muita gente com dificuldade, muita gente com facilidade, tá? Mas uma coisa é certa, ela é pentelha, e aqui a gente vai começar a ver a pentelhação mesmo, né? Que até agora a gente viu coisas que são bem tranquilinhas de decorar e tudo mais, mas é aqui que a gente vai começar a ter as chatices aí. Muita gente gosta, então não vai achar tão chato, tá? Mas no geral, ainda mais quem tem problema com decorar, vai ter uma certa dificuldade aqui, porque tem que decorar muita coisa, tá bom? Então caprichem nos exercícios, porque vai ser muito importante para vocês conseguirem fazer com que a coisa fixe lá na cabeça, que entre de verdade, tá? Então vamos lá. Ó, é uma técnica, como uma aluna minha uma vez me falou, eu gostei muito, ela falou assim, é outra língua, né? Então vocês aprenderam lá nomenclatura de ácido, de base, de sais, de óxido, enfim, aí aprende um monte de coisa na inorgânica, quando chega a orgânica, é outra língua, tá? Parece que é outra química aí, né? Então vamos lá. Existe uma técnica que a gente tem que seguir, e é isso. Quando você tem um carbono é match. Quando você tem dois carbonos é et. Quando a gente tem três carbonos é prop. Quando a gente tem quatro carbonos é but. Então, gente, esses quatro primeiros, eles são diferentes, né? Match, et, prop e but. Façam no dedo, que nem eu fiz aqui. Match, et, prop e but. Se vocês fizerem isso uma, duas, três vezes, vocês vão decorar. Match, et, prop e but. Aí vocês vão contando, né? Um, dois, três, quatro, tá? Porque não está em ordem alfabética, não tem nenhuma relação com nada, enfim. A partir de 5 carbonos, é igual polígono, é igual campeonato de futebol, enfim, fica bem mais fácil pra gente, tá? Então, 5 é pente, 6 carbonos é hex, 7 é hept, 8 carbonos é oct, 9 é non e 10 carbonos é dec. Mais do que 10, é muito difícil algum professor perguntar para vocês, tá? Então eu não vou colocar, tem lá 11, um dec, 12, dodec, mas assim, é raríssimo aparecer um negócio desse, tá? O cara tem que ser muito chato. Bom, quando a gente só tem ligação simples, então se o composto for saturado, só tem ligação simples, aí vai ter an. Se ele tiver ligação dupla, é en. E se ele tiver ligação tripla, é in. O primeiro grupo que a gente vai estudar são os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos é quando a gente só tem carbono e hidrogênio, tá? Então, para os hidrocarbonetos, o final, o sufixo é sempre o, tá? Vamos lá, vamos fazer um exemplo para vocês verem como é que é. Eu sempre desenho só esqueleto, gente. Eu não fico colocando os hidrogênios, até pra gente não perder tanto tempo, mas você precisa colocar hidrogênio. Se você não colocar, a não ser que teu professor ou tua professora peça esqueleto, se você não colocar hidrogênio, tá tudo errado. Então coloque, não vão me seguindo nesse sentido, tá? Isso aqui é só para facilitar. Muitos professores de sala de aula fazem como eu, não colocam os hidrogênios, tá? E aí assim, tem que colocar, por favor. Eu só faço isso pra gente ganhar tempo, senão eu vou ficar muito tempo aqui escrevendo, vocês vão ficar até cansados de ficar me vendo escrevendo aí, irritados. Tá? Ah, que saco, vou ficar esperando. Tá? Então aqui, ó, se a gente tiver 3 carbonos é prop. Entre esses carbonos só tem ligação simples, então é an. Como é um hidrocarboneto, termina com o. Vamos lá, eu vou colocar agora essa molécula aqui. Gente, quando a gente tem uma insaturação, normalmente a gente precisa indicar onde ela está. Eu falo normalmente porque vai ter casos em que você não precisa indicar. E aí é o seguinte, se vocês indicarem aquilo que não precisa, pode ser considerado errado. Eu falo pode por quê? Porque tem professor que considera errado e tem professor que não considera errado, tá? E é meio complicado, gente, porque a gente não sabe exatamente, né? Se eu não tô aí do ladinho de vocês, eu não conheço vocês e não conheço o professor de vocês, então eu não posso falar, olha, toma cuidado que ele não vai considerar. Então, assim, o que eu sempre peço, evitem errar. Então, assim, não precisa indicar, não indique. Que o certo é você não indicar se não precisa, tá? Eu tô falando isso porque, assim, existem livros que indicam coisas que não precisam, existem vestibulares que indicam coisas que não precisam, mas eles estão errados, né? Assim, não completamente, mas eles estão. Então, se não precisar indicar, por favor, não indique. É a melhor recomendação que eu dou, tá?
Mas é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. É melhor você indicar aquilo que não precisa do que você não indicar aquilo que precisa, tá? E é uma falta mais grave fazer isso. Mas enfim, de preferência, sempre avaliem se precisa ou não indicar. E eu tô falando isso por quê? Porque vamos lá, olha só, essa molécula foi desenhada assim. Eu poderia desenhá-la assim. Quando a gente tem uma insaturação, a gente sempre tem que indicar ela com o menor número possível, tá? Então, quando a gente vai começar a contar, não faz diferença se você vai contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. O importante é que essa insaturação tenha o menor número possível. Então, aqui, se eu for contar ó, daqui, de esquerda para a direita, ficar 1, 2, 3. A insaturação ficou entre o carbono 2 e 3. Se eu contar da direita para a esquerda, 1, 2, 3, ela ficou entre o carbono 1 e 2. É melhor essa numeração aqui do que essa. Mas esse composto aqui de baixo, se eu desenhar, se eu for contar 1, 2, 3, ela ficou entre o carbono 1 e 2. Se for 1, 2, 3, ela ficou entre o 2 e o 3. Então, também é melhor aqui. Vocês enxergam que essa molécula é igual a essa? Por que essa molécula é igual a essa? Porque tanto aqui quanto aqui a gente tem as duas com 3 carbonos e uma insaturação, tanto nesse caso aqui quanto nesse, o que a gente tem? A gente tem a dupla ligação entre o carbono 1 e 2. Então, essa molécula é o típico caso que eu não preciso indicar essa insaturação. Por quê? Estar aqui é a mesma coisa que estar aqui. A gente só desenhou começando da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, mas é a mesmíssima molécula. Se eu não preciso indicar, eu não vou indicar. Então, aqui, ó, vamos lá, tem 3 carbonos, é prop, ligação dupla entre eles em hidrocarboneto O. Gente, esse caso aqui é bem diferente desse. Essas duas moléculas, elas são bem diferentes, né? Porque a dupla ligação aqui é diferente de estar aqui. Eu sempre falo, estar aqui é diferente de estar aqui. Então, vamos contar. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aqui ficou entre o 3 e o 4, aqui ficou entre o 1 e o 2. Eu prefiro entre o 1 e o 2 porque a regra diz que tem que ter o menor número possível. E nesse de baixo, ó, 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4, nos dois casos ficou entre o 2 e o 3, tá? Então, tanto faz aqui. Então, vamos dar nome para essa primeirinha aqui. Aqui, a gente tem 4 carbonos, é but. Entre o carbono 1 e 2, vocês sempre vão pegar o menor número, então o número 1. 1, ligação dupla em hidrocarboneto O. Então, a gente indicou aonde está a insaturação com o número, tá? E nesse, gente, vamos lá, tem 4 carbonos, é but. Eu tenho uma ligação dupla entre o carbono 2 e 3, eu vou pegar o número 2, então 2 é a ligação dupla que a gente está indicando, então, em hidrocarboneto O. Antigamente, gente, essas duas moléculas poderiam ser chamadas também de... Ficou tudo torto aqui, peraí. 1-buteno e esse 2-buteno. É uma nomenclatura mais antiga, tá? A gente não usa mais, mas pode aparecer em lista de exercícios, pode aparecer em exercícios de vestibulares que vocês estão fazendo, algum professor mais velho que vocês tenham, que às vezes trabalha com esse tipo de nomenclatura ainda. Então eu coloco só para vocês verem, para vocês não tomarem um susto caso apareça. Não fica, ai, o que é isso? O que eu faço com esse negócio aqui? Tá? Então não se assustem. Uma coisa que eu aprendi com um amigo meu na faculdade é que ele falava assim, você pode contar a ligação. E eu acho super legal, eu prefiro, tá? Então, se você preferir, faça assim. Se você preferir, entre o carbono 1 e 2, pega o menor número, tá tudo certo, que é assim que a regra ensina, é assim que os livros ensinam, inclusive, tá? Então, aqui, você pode contar a ligação, ó, ligação 1, ligação 2, ligação 3, né? Aí aqui, ligação 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, aqui tanto faz, a gente sempre cai na 2. Eu gosto muito de contar a ligação, tá? Então vamos fazer o seguinte, gente, vamos fazer uns exercícios juntos para vocês verem como é que a gente dá os nomes. Como eu não estou juntinho com vocês, eu não posso pedir para vocês fazerem e depois eu corrijo e olho, opa, tá certo ou tá errado. Então, ó, vamos lá, gente, os exercícios são esses aqui, né? O que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente conta o número de carbonos. Então tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se tem 5 carbonos, é o pente. Entre eles, só tem ligação simples, então é o an. Então, a gente põe an. E aí, como é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio e termina com o. Todos aqui vão ser hidrocarbonetos, mas eu sempre vou repetir isso, tá? Então, vamos lá. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é X.
tem uma ligação dupla aonde? Se vocês contarem daqui para cá, a numeração vai ficar muito grande, então a gente vai contar daqui, da direita para a esquerda. Então aqui na posição entre o carbono 1 e 2, eu vou pegar o menor número que é o 1. Ou se a gente contar a ligação, é a ligação dupla em hidrocarboneto O, tá? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é oct. Se eu tenho uma ligação tripla, a gente tem que contar. Se vocês começarem daqui, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Entre o 4 e o 5. Aqui, 1, 2, 3, 4. Então, daqui para cá é melhor. Então, oct, 3, ligação tripla em hidrocarboneto O, tá? Vamos aqui. Gente, aqui tem 1, 2, 3, 4. Tem but. Tem duas ligações duplas, a gente tem que indicar as posições das duas, tá? Super importante. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dá na mesma. Então, as ligações duplas estão na posição 1 e na posição 3, ou 1, 2, 3 também, ligação 1, ligação 2, ligação 3, tá? Então, posição 1 e 3, então é 1,3. Como você tem duas duplas, a gente tem que falar isso. Ah, mas eu já não falei colocando número? Pois é, mas químico orgânico não é um cara legal, né? Você vai ter que repetir isso. Então, o que a gente vai colocar aqui? Em, e aí hidrocarboneto O, tá? Então, eu tô falando que tem duas duplas. Se fossem 3, tri. Se fossem 4, tetra, e assim por diante, tá? Tudo bem, gente? Então aqui é o seguinte, gente, tem mais um detalhezinho, porque química orgânica, como eu falei, né, é um cara que gosta de pentelhar a nossa vida. Então aqui, você tem uma consoante e aqui você tem outra consoante, né? Você vai ter que colocar uma vogal, vai ficar buta, 3 gero. Se vocês esquecerem dessa vogal, é grave? Não, não é grave. Normalmente os professores colocam a letrinha e normalmente nem tira ponto, tá? Mas tem professor que desconta ponto sim. Dar tudo errado, cara, tem que ser bem radical, tá? Não acho que vai dar tudo errado. Porque na orgânica a gente fala que não tem meio certo, né? Ou tá certo ou tá errado. Errou uma coisinha, errou tudo. Mas eu acho que aqui ainda é aceitável, tá? Tem professores que falam, tudo bem se não colocar. Enfim, né? Mas pro vestibular, tentem não errar essas coisas, sabe? Então já vão acostumando a colocar o A para não ter muito problema, principalmente quando a gente for pensar no vestibular, que aí o professor não te conhece, o cara que está corrigindo a prova não sabe quem você é. Então, quando é o teu professor da escola, é um pouco mais fácil, né? O cara te conhece, ele pode, né, relevar certas coisas. O do vestibular não releva nada, ele não te conhece, tá? Então, aqui, gente, a gente tem 4 carbonos, só que eles estão num ciclo, tá fechado. Então, antes a gente coloca ciclo e aí tracinho butano. Tem gente que não põe esse traço, tem gente que escreve tudo junto. Tudo isso é aceitável, não tem grandes problemas, tá? Então, assim, não fiquem muito encanados. Eu gosto de colocar separado e normalmente quando eu separo eu ponho o hífen, tá? Mas enfim, vamos lá. Aqui a gente tem um anel que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então é um ciclo, tem 6 é X, ligação simples entre eles, hidrocarboneto O, ciclo hexano, tá? Vamos para esses aqui. Quando a gente tem uma ligação dupla, quando você tem uma única coisa no anel, seja uma insaturação, seja uma ramificação, seja uma função, se for uma única coisa no anel, você não precisa indicar, ela estará sempre na posição 1, tá? A partir do momento que você tem duas coisas no anel, podem ser duas insaturações, uma insaturação, uma ramificação, enfim, o que quer que seja, se forem duas, você vai ter que indicar, tá bom? Então aqui, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele é o ciclo X, ligação dupla em hidrocarboneto O, ciclo hexeno, tá? Vamos para esse daqui. Gente, repare, esse é diferente desse. Então, aquilo que eu falei agora há pouco, a gente tem que indicar, porque estar nessas duas posições é diferente de estar nessas duas, então precisa ser indicado. Quando você for numerar um ciclo, sempre prestem atenção que a dupla tem que estar envolvida pelo carbono 1 e 2. Então, se eu colocar 1 aqui, aqui tem que ser o 2, tá? Você não pode fazer 1, 2. Ou fazer 1, 2. Não pode fazer isso. Por quê? A dupla tem que estar envolvida por esses dois números, tá? E eu comecei numerando daqui por quê? Porque a química sempre fala que a gente tem que ter a menor numeração possível. Então aqui, 1, 2, 3, 4. Eu vou desenhar ele aqui do lado. Se vocês tivessem pego ele aqui e feito... Opa, e aqui. Aí se tivesse feito 1, 2, 3, 4, 5, você ia estar no carbono 1 e no carbono 5. Você pode começar contando daqui? Pode, também não tem problema. Seria 1, 2,
3 e 4. Ia dar 1 e 3 do mesmo jeito, tá? Então, assim, sempre procurem, olhem de um lado, olhem do outro. A química, nesse ponto aqui, vocês têm que fazer uns exercícios de criatividade. Ah, vou por aqui, vou por ali, vai tentando, tá? Então, aqui, esse aqui é o ciclo X. Lembra que quando tem duas, a gente vai colocar o número das duas, então 1,3, tem que colocar o di e aí em hidrocarboneto O, mas a gente tem que colocar o A. Então, ciclo hexa 1,3-dieno, tá? Então, aqui, se vocês forem numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, se vocês fizessem 1, 2, 3, 4, 5, 6, daria na mesma. Se fizesse daqui para cá, enfim, aqui todos os jeitos você sempre vai chegar na mesma numeração, tá? Então, é o ciclo X, lembra, tem duas, a gente já vai colocar o A, 1,4 dieno, tá? E aí aqui, tá a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho na 1, na 3 e na 5, né? Ou ligação 1, ligação 2, 3, 4, 5, tá? Então aqui é o ciclo hexa 1, 3, 5, trieno. Mas muitos de vocês já devem ter identificado, outros, se não identificaram, daqui para frente não vão esquecer mais. Essa molécula é conhecida como benzeno. Super famoso, super utilizado na química e agora daqui para frente a gente vai usar muito benzeno, tá? Então, gente, a primeira parte da nomenclatura é essa. O que eu quero aqui, a gente já fez alguns exercícios juntos, o que eu quero é que vocês façam sozinhos, corrijam, é super importante. Porque na próxima aula eu vou complicar um pouquinho mais a vida de vocês. A gente vai falar sobre as ramificações, os grupos substituintes, tá? E depois a gente vai fazendo funções. A gente vai fazer todos os álcool, aldeído, ácido, nomenclatura disso. Alguns de vocês já tiveram que identificar isso na escola, mas era só uma identificação de função. Agora a gente vai dar nome também para essas moléculas. E depois a gente vai misturar tudo. A gente vai colocar em saturação, com função, com ramificação e assim vai. Tá bom? Então façam esses exercícios, são muito importantes, tá? Eu sei que eu tô sempre repetindo a mesma coisa, mas eu sei da importância para não carregar dúvida lá na frente. E qualquer dúvida que vocês não entenderem depois da correção, me mandem que na medida do possível eu sempre vou tentar responder para vocês, tá bom? Obrigada, gente, e até a próxima aula.